Gente, sabe o que eu acho maravilhoso? Mara. Quem é musa minha, bota uma mãozinha que tá aqui. Quem é musa, gente, para vocês que não sabem, é um grupo de mentoria que eu tenho. E musa significa mulheres que sabem amar. Então eu dei o nome de musa. E, e o que eu acho mais massa, cara, é que as minhas alunas são minhas alunas do método, são minhas musas do grupo de mentoria e vêm assistir minhas lives. Tipo, é uma ingestão de Marcela de conteúdo, mas isso mostra o tanto que elas querem realmente mudar, sabe? Que querem evoluir. E eu acho isso fantástico, sabe? É esse tipo de pessoa que eu quero atrair mesmo. Então, parabéns para vocês que são minhas alunas, minhas musas e estão aqui, porque essa é a pegada. É me acompanhar e me sugar ao máximo que vocês puderem para terem relacionamentos saudáveis, tipo, o quanto antes. E falando nisso, gente, vai vir novidade por aí. Quem quiser saber mais sobre o Método Rio, sobre o Grupo Musas, continue me acompanhando aqui, que em breve terão notícias. E desde já eu vou deixar aqui o convite para ficar impregnado na sua cabeça da maratona Construindo um Relacionamento Sem Brigas. Se você é uma mulher insegura, ciumenta, tá muito confusa, sabe? É daquela que adora pensar e fazer planos com ele, mas de repente a relação é tão instável que você não consegue ter segurança para isso. Vocês brigam por qualquer motivo, tanto você caçando pelo em ovo, ou ele, e não tá mais sabendo como lidar com isso. Então, eu quero e vou te apresentar nessa semana de 4 aulas, totalmente online, totalmente gratuita. Marcela, a maratona é mesmo de graça? É de graça, é de graça. Então, eu vou te apresentar aí um método, um passo a passo que funciona para você atingir independente da sua situação hoje. E vai ser muito legal, cara, que eu tava até dando uma revisada nas aulas. Eu vou falar tanto de mim ali, eu vou abrir tanta coisa exclusiva só da Marcela que pouquíssimas pessoas sabem, que pouquíssimas pessoas viram de mim, pessoas até próximas a mim, não vão ver os detalhes que tem nessa aula. Mas por que que eu vou colocar minha intimidade ali? Porque eu quero mostrar para você que, independente do que você esteja vivendo hoje, você consegue superar, transformar e, mais do que isso, viver uma relação completamente diferente, com outro patamar de respeito, de tudo, sabe? Porque você vai ver como que a Marcela foi no fundo do poço. E eu não sou nem melhor, nem pior que você. Eu sou igual, uma mulher igual a você. E uso do meu conhecimento, da psicologia, mas principalmente da minha própria história e transformação para te ajudar. Então, vai ter muita coisa legal, com muito carinho que eu estou preparando para vocês. E, e pode ter certeza que vai ser transformador. E eu não falo isso porque eu acho. Eu falo isso pelo que as pessoas falam, tá bom? Então, o link tá aqui no meu Instagram, na minha bio do Instagram, tá aqui também no YouTube, no Face. Fernanda, minha musa maravilhosa, que saudade de você também, Fê. Olha eu falando aqui das musas e elas aparecendo. Todas as alunas minhas aí do método, lindezas. Gente, bora lá? Hoje eu quero fazer o seguinte, hoje eu vou fazer um ritmo um pouco diferente, tá? Das últimas vezes eu sempre vou até o final do minuto que me resta aqui. E tudo bem, Fê? E hoje eu vou aproveitar, não que eu não aproveitasse das outras vezes, mas agora eu vou ser mais curta com o conteúdo, mas porque eu quero deixar para vocês, eu quero responder perguntas de vocês, tá? E eu quero responder as perguntas e, se possível, até ao vivo. No final, deixar uns 10 minutinhos para responder perguntas e chamar você ao vivo se você quiser me fazer uma pergunta ao vivo. E então vou fazer um bate-bola legal aqui, falar com você sobre os 3 maiores erros que te distanciam de ter um relacionamento saudável, tá? 3, cara. O menos é mais. Mas eu vou pegar, minha amiga, no teu calcanhar de Aquiles. O bicho vai pegar aqui hoje, porque ele sempre pega. E a Marcela vem aqui para falar umas verdades que muita gente por aí não tá afim de falar, ou nem sabe para poder falar. E
Então é isso. Então são 4h07 agora. Eu vou render aqui uns 30 minutinhos, 35 minutinhos, e depois eu abro para perguntas. Então, se ao longo da live você já tiver perguntas e não quiser esquecer elas, manda na caixinha de interrogação aqui, e mesmo que no final você queira que eu te chame ao vivo, mas manda na caixinha de interrogação para você já não perder a linha de raciocínio, certo? Bora, vamos lá. Cara, essa parada dos erros que a gente comete, por que que eu tô falando dos erros? Porque muita mulher acha que não tem sorte, acha que é difícil um relacionamento dar certo, já desistiu disso, na verdade, tá sem esperanças. E isso tá muito ligado e ela nem sabe por quê. Quando ela para pra pensar, ela olha para os relacionamentos que teve, ela fala assim: Meu Deus, eu não quero mais dor de cabeça. Os homens que eu arrumei, misericórdia, sabe? É melhor ficar sozinha mesmo. Ou então é aquela coisa: Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, Marcelo, eu faço de tudo. Então, muitas vezes a gente desiste do amor, a gente desiste de tentar dar certo na vida a dois porque a gente comete erros e não sabe que comete. A gente só acha que o cara é realmente complicado, esse negócio de amor é complicado, que é difícil e tudo. A gente se apega nessas justificativas para se fechar para o amor. E de todos os riscos que a gente corre, o maior deles é esse: se fechar para o amor. Cara, se fechar para o amor é a pior coisa que a gente pode fazer na vida, tá? E eu não falo só na vida a dois, mas nos relacionamentos como um todo. E quando a gente se fecha para o amor na vida a dois, uma pessoa se aproxima de você, você já não permite que aquilo vá muito para frente, sabe? Ou uma pessoa boa se aproxima, você pensa, é bom demais para ser verdade, tem alguma coisa de errado, isso aqui não tem graça, não sei o que, não sei o que lá. Então, os seus erros, quando você não percebe que comete, te levam para o fundo do poço. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Os erros que eu cometi me fizeram chegar no fundo do poço e só quando eu entendi que erros que eram esses que eu estava cometendo que eu consegui sair do fundo do poço, sabe? Então é como eu canso de falar isso aqui. O problema não é você ter problema. O problema é você não saber quais os problemas você tem. Porque senão você não vai conseguir resolver. E a gente, o ser humano, tem mania para ficar ali na boa, não olhar para as feridas que a gente fica só arrumando justificativa, né? Porque essas histórias de amor é complicado, amor é difícil, não é para mim, melhor sozinha do que mal acompanhada, eu não tenho sorte, não tem homem, não encontro homem que queira nada sério e não sei o que e tal. Isso são historinhas que a gente se encontra, que a gente encontra para continuar do mesmo jeito que a gente está. É difícil ouvir isso? É difícil, mas eu tô falando porque eu já vivi, eu sei exatamente o que é isso, né? Ai, mas é porque a gente não dá certo, porque ele não muda, porque não tem jeito também. Eu tô tentando, mas ele é difícil mesmo, ele é complicado, ele não confia em mim, ele é grosso, ou ele é ciumento, ou ele não me dá atenção, ele só quer saber dos outros. A gente e tem infinitas histórias que a gente se conta para continuar vivendo a vida que a gente está vivendo. Aí você vai ficar com ódio e vai falar assim: como que eu fico contando essas histórias se tudo que eu quero é mudar, é ser feliz, é ter um relacionamento que dê certo e tudo? É, mas você quer isso da boca para fora. Dentro e inconscientemente, você caminha para outra direção, boicotando seus relacionamentos, bloqueando seu campo afetivo, bloqueando sua vida amorosa, rejeitando e distanciando as pessoas, repelindo o amor de longe de você, né? Repelindo a profundidade dos relacionamentos também de você. Então, meu amor, o meu maior objetivo dessa live é se você está no caminho do fundo do poço, se você já chegou nele, o objetivo dessa live é te fazer sair dele. E a gente só sai desse fundo do poço, quando a gente entende que a gente está nele. E dois, quando a gente entende que a gente fez alguma coisa para chegar lá e que ao mesmo tempo a gente consegue sair. Dane-se o que o outro vai fazer, deixar de fazer, pensar se ele vai mudar, se não vai mudar.
Tá nas minhas mãos isso, tá? Então, papel e caneta na mão para variar, porque são apenas três. Três erros que eu vou trazer aqui que você comete sem perceber. E eu vou basear esses três erros no livro que eu já falei aqui 501 mil vezes, que é Mulheres que Amam Demais. E eu extraí daqui, ela não coloca como erros. Ela coloca como o que a mulher precisa mudar para de fato conseguir viver uma vida amorosa plena. E eu transformei em erros, né? Aquilo eu vou trazer para você em forma de erro e ao mesmo tempo o que você pode fazer desse erro uma mudança, um acerto, uma transformação, certo? Então, quem tem o livro aí, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu ser uma mentora, uma professora agora bem cabulosa. Compre esse livro. Não custa nada, assim, custa o... Se você olhar o preço, você não vê o valor. Mas a transformação, o conhecimento que cada vez eu trago, volta e meia eu indico livros aqui, eu indico conteúdo aqui, mas... Então compre, leia, sabe? Use e abuse do conteúdo, da informação e de mim também, que eu tô aqui para te ajudar, certo? Primeiro erro, falei que essa live vai ser mais papum. Vai ser papum. Primeiro grande erro, quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Dirigir e controlar os outros. O que é isso, gente? É quando você se responsabiliza pelo bem-estar dele. Para cada problema que ele tem, você tem uma solução. Você vive ajudando, vive dando conselhos. Você se importa, mas mais do que isso, você cuida. E aí aqui ela coloca, né? Exatamente sobre dirigir e controlar os outros. Como um dos grandes erros que a gente comete, qual que é a solução para isso? Parar com isso. Parar de dirigir e controlar os outros. Por quê? Porque quando você tenta resolver os problemas dele, você o exime da responsabilidade pela própria vida. Olha que pesado, mas é verdade. A gente não deixa o outro colher o que ele planta. A gente quer cuidar, a gente quer contornar, a gente no fundo quer controlar a vida do outro, porque a gente acredita que controlando de alguma forma a gente vai ter mais felicidade ou vai ter mais segurança para de fato aquele relacionamento ser como a gente gostaria que fosse. E aí ela fala assim: você se responsabiliza pelo bem-estar dele e quando seus esforços em prol dele fracassam, será você que ele culpará. Olha que pesado. E aí você vai dizer assim, Marcela, mas o que isso tem a ver com me distanciar de ter um relacionamento saudável? Enquanto você controlar o outro, dirigir a vida dele, você não vai cuidar da sua própria vida. Não cuidar da sua própria vida, se você não cuidar da sua própria vida, você nunca, anota essa frase, se eu não aprender a cuidar da minha própria vida acima de tudo, eu nunca vou ter um relacionamento saudável. O que eu estou falando aqui? Para eu ter um relacionamento saudável, eu preciso, mesmo que eu não queira, aprender a cuidar da minha própria vida acima de tudo. Agora, muitas mulheres não fazem isso e aí vai vir o erro 2. Mas não fazem isso e vão cuidar da vida dele. E a vida dela gira em torno dele e desse relacionamento. E aí tá um grande problema. E aí é um erro que você comete sem perceber. Você tá ficando com o cara. Você tá ficando com o cara e aí ele acorda tarde, ele bebe muito. Aí vocês saem, aí você fala, vamos bem pra casa, já tá bom e tal. Aí ele, não, vamos ficar mais um pouco, tá lá, pá, metendo a cara, tá. Aí você fica, não, vamos, não sei o que, tá. Ele é o último a sair da festa, no dia seguinte você fala, nossa, mas você podia beber menos, né? E tal, da próxima vez e tudo. Minha mãe me ensinou nos seus últimos a sair. Eu acho que você podia pegar mais leve com a bebida, e não sei o quê. Cara, você já começa querendo cuidar do outro desde o início. E o pior de tudo, isso é o que mais atrai as mulheres que amam errado. É o problema, eu já falei aqui. E aí a autora fala assim: parar de dirigir e controlar também significa sair do papel
Ah, não, antes tem uma coisa que eu acho super importante e que eu já vivi demais isso como psicóloga. A namorada me liga, ou a esposa, e fala assim: Oi, doutora, a senhora faz atendimento? Faz. Tem horário? Tenho. Então, gostaria de marcar uma consulta para o meu namorado ou para o meu esposo. Aí eu falo: eu já falei com ele, doutora. Ele concorda e tudo. Eu falo: tá bom. Eu falo: Fulana, olha, com todo carinho, é, por uma questão de ética, e é um código de ética que eu tenho aqui, os meus pacientes e clientes, eu gostaria que eles mesmo me ligassem e marcassem. Porque o primeiro passo para uma terapia dar certo é aquela pessoa que quer fazer ter a iniciativa de ir atrás. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. As mulheres, mais mãe do que mulheres, querem marcar consulta para ele, querem arrumar emprego para ele, querem que ele guarde mais dinheiro, querem que ele beba menos, querem que ele durma mais cedo, querem que ele tenha mais comprometimento com a vida, querem que ele que cara, na boa, parar de controlar o outro tem a ver com prestar menos atenção ao que ele está fazendo e mais atenção à sua própria vida. Deixa para lá, os problemas do seu parceiro são deles, não seu. Deixe-o assumir total responsabilidade pelos próprios problemas e obter todo o crédito por suas soluções. Fique fora disso. Isso é um grande problema também nosso. A gente que quer resolver tudo, inclusive os problemas dele, quando a gente resolve, ou quando ele melhora com a bebida, quando ele arruma um emprego, quando ele guarda dinheiro, quando ele fica mais tranquilo, a gente leva o mérito por isso. E a gente se sente tão bem porque a gente pensa assim: ai, se não fosse eu. Quer um prêmio, quer um presente, uma coisinha para massagear o coração de uma mulher que ama errado, é isso. É essa sensação de que, graças a mim, ele é assim. Gente, eu tô contando verdade, eu tô dando cacetada com amor aqui, mas é pra gente acordar, abrir o olho e mudar. E de fato, o que eu mais quero é que você tenha um tipo de relacionamento saudável, tá? E aí ela continua e fala assim: é, o desligamento requer que você desvincule seu ego dos sentimentos de seu parceiro e especialmente dos atos dele e seus resultados. Requer que você o deixe enfrentar as consequências do próprio comportamento e não o salve de nenhuma dor. E o que que isso exige, gente, quando eu deixo de controlar o outro, de dirigir a vida dele? É tão simples, que ela resume em uma frase que eu quero ver você praticar daqui para frente, tá? Exige aprender a não dizer e fazer nada. Anota isso aí. A não dizer e não fazer nada. Essa é uma das tarefas mais difíceis que você vai encontrar na sua transformação. Quando a vida dele é inadministrável, quando tudo em você quer assumir o controle, aconselhá-lo, incentivá-lo, manipular a situação do modo como puder, você deve aprender a ficar quieta, respeitar essa outra pessoa o suficiente para deixar que o conflito seja dela, não seu. E aí, o que que isso tem a ver comigo? O que que tem a ver? Quanto mais eu controlo o outro, quer dizer o quê? Isso exige enfrentar seus próprios medos. Tá me ouvindo aí? Dressa, Karina, Nayara e todo mundo. Isso exige enfrentar seus próprios medos, o seu próprio medo, em relação ao que pode acontecer com ele e com o relacionamento se você deixar de dirigir tudo. Página 261 do livro, tá bem no final. Mas se bem que da minha versão, né? Deixa eu ver o capítulo. É o capítulo 10. É o capítulo 10, bem pra frente. Capítulo 10, o tópico 5. Então, isso é. Cara, dá um medo quando a gente para de controlar o outro. O que vai acontecer? O que vai ser da gente? E aí? Mas e se ele não melhorar nisso?
E se ele não diminuir na bebida? E se ele não parar de jogar? E se ele não arrumar um emprego? E se ele não quiser namorar comigo? E se ele não ficar mais calmo, menos estressado? E se ele não confiar mais em mim? E se ele não sei o quê? Então a gente tem uma necessidade tão grande de controlar para fazer dar certo que a gente vai se deixando de lado. E aí ela fala assim, que nessa prática de deixar, de soltar, o que eu preciso fazer para conseguir isso? Desenvolvimento espiritual. Porque o seu desenvolvimento espiritual é especialmente importante quando você aprende a parar de achar que deve dirigir tudo. De fato, ao desistir de controlar as pessoas em sua vida, fisicamente você pode se sentir como se estivesse caindo de um penhasco. Olha que pesado. Você sente. Gente, é uma sensação tão horrorosa quando a gente para de controlar o outro, que a gente não está acostumado, sobretudo uma mulher que ama errado, e eu me considero que um dia eu já fui essa mulher, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que a gente não sabe nem lidar com essa sensação. Enquanto. E aí eu vou falar, olha só isso aqui, para fechar esse tópico. Enquanto você se concentra inutilmente em mudar outra pessoa, e nenhuma de nós tem o poder de mudar ninguém além de si próprio, você não dedica suas energias a se ajudar. É tão simples. Infelizmente, mudar o outro nos agrada muito mais do que mudar a nós mesmas. Anota essa frase aí. Mudar o outro me agrada muito mais do que mudar a mim mesma. Por isso, enquanto não desistirmos da primeira ideia, nunca conseguiremos pôr em prática a última. E eu vou fechar esse primeiro tópico com essa frase. Enquanto você não desistir da ideia de mudar, controlar e dirigir a vida dele, você nunca vai colocar em prática a segunda opção, que é o quê? Cuidar, dirigir e controlar sua própria vida. Mudar a si mesma. E quando você se deparar com esse vazio, que é deixar de controlar a vida do outro, é aquela frase que eu falei ontem ou anteontem, que não necessariamente sobre amor não correspondido, mas a frase dizia assim: transforme o amor, pega todo esse amor não correspondido e transforma em amor próprio. Mas o que eu estou querendo dizer? Pega todo esse vazio e preenche com alto amor. Vai ser desesperador no começo? Pode parecer desesperador? Pode. Mas se você não desistir, você vai ver que isso é libertador. Lidar com essa sensação de que o que é o problema do outro é dele. O que é o meu problema é meu e eu vou cuidar. Isso é libertador, gente. Essa foi uma das maiores transformações. E sabe o que foi o melhor para mim? E me libertei completamente da culpa. Eu pensei assim: não existe nada que eu faça para ele confiar mais em mim. Não existe nada que eu faça para ele ter um humor mais estável. Não existe nada que eu faça para acabar com esses momentos dele de explosividade. Não existe nada que eu faça para ele ser mais seguro com ele mesmo. Porque era um problema dele e não meu. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Faz sentido, gente? Então, quando eu paro de cometer esse erro, e que talvez eu quero que você saia dessa live consciente de cada erro que você comete. Mas quando eu paro de cometer esse erro, eu não só me liberto da culpa, quanto sobra muito mais tempo para cuidar de mim. Tipo assim, muito mais tempo. Pega uma mulher ciumenta, uma mulher desconfiada, uma mulher que o relacionamento dela é tudo na vida dela. Quando ela para de focar naquele relacionamento, o que ela fica? Ah, meu Deus, cadê o resto da minha vida? Aí parece que tá vendada, tentando encontrar alguma saída. E no começo, tá tudo bem se for assim. Não desista. Porque na escuridão, nessa escuridão que você acha que é uma escuridão, é só aí que você vai encontrar a sua luz, a saída. Gente, a saída é para dentro. Anota essa frase aí. A saída é para dentro. E aí vem aquela coisa. Marcela, será que eu consigo não controlar os outros? Como é que eu faço para não controlar ele? Como é que eu faço para não dirigir a vida dele? Eu te dou um único conselho: comece a cuidar da sua. Nossa, mas ele ficou até tarde, bebeu muito dessa vez. No dia seguinte, sua vontade é ligar para ele e falar, pedir para diminuir, pedir para tal? Não. Aí sabe o que você vai fazer?
Você vai ficar bonitinha no seu lugar e na hora que te der vontade de dar aquele conselho para ele, de dar aquela lição de vida nele, você vai lá e vai fazer alguma coisa por você. Você vai pensar assim: isso é responsabilidade e um problema dele. Eu não vou fazer ser meu. Agora eu vou cuidar de mim. Aí você vai, sei lá, fazer sua unha, ler seu livro, sair para correr, sair para pedalar, ir visitar uma amiga. Que diabo que você vai fazer? Mas é assim. A gente vai eliminando uma coisa da nossa vida quando a gente começa a focar em outra. Isso é automático, tá? Meu Deus, como é que eu paro com isso? Como é que eu paro? Como é que eu paro? Começando a fazer outra coisa, focando em outra coisa, direcionando aquela mesma energia para outra coisa. Consequentemente, aquilo ali já vai diminuindo, perdendo a força e deixando de existir. Segundo erro. Cara, esse segundo erro também eu vou te falar um negócio, viu? A Thaís tá falando, eu tô nesse nível. Fiz até rapel. Aí sim, galera. Bora arrumar novo hobby. Bora arrumar. Peraí, gente. Bora arrumar um hobby novo, sabe? Preencha o seu tempo livre, porque vai sobrar tempo livre quando você parar de controlar a vida dele, vai sobrar muito tempo. Muito tempo vai sobrar. Pega esse tempo livre e coloque coisas, atividades para você, tá? Segundo grande erro que você comete sem perceber e que está bloqueando o seu campo afetivo e bloqueando você de ter um relacionamento saudável. Não enfrentar seus próprios problemas e defeitos. Ele está totalmente ligado ao primeiro. Quanto mais eu quero controlar o outro, menos eu enfrento meus próprios problemas e os meus defeitos. Logo, quando eu paro de controlar e dirigir a vida do outro, mais eu vou enfrentar meus problemas, meus defeitos e automaticamente vou encontrar soluções. Certo? Então, gente, o que é não enfrentar os próprios problemas e defeitos? Bora lá. Ela fala assim, ó: enfrentar seus próprios problemas significa que, tendo desistido de dirigir e controlar o outro e entrar em joguinhos, você agora não tem nada que te tire a atenção da própria vida e da própria dor e dos seus próprios problemas. Esse é o momento em que você precisa começar a olhar bem para dentro de si mesma. Gente, pelo amor de Deus, não tenha medo, não tenha medo de olhar para dentro de você. Eu já falei que a saída é para dentro. E olha esse conselho que ela dá. Eu falo muito aqui na minha live, sempre que eu posso, sobre vocês escreverem, não falo? E talvez vocês não tenham a dimensão do porquê que eu falo isso, do quanto que isso é bom. E eu vou ler um parágrafo aqui, o que ela sugere você fazer como uma técnica, uma prática para você enfrentar de fato os seus próprios problemas e defeitos, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas quanto mais eu preciso de um relacionamento intenso e que demanda muito de mim, é porque eu estou fugindo de algum problema que eu não quero olhar para mim. E quanto mais eu fujo, mais esse problema dentro de mim aumenta e menos eu consigo ser realmente feliz, tanto sozinha quanto nesse relacionamento. O caminho, então, é: deixo de dirigir o outro, olho para o meu problema, o que eu não tô querendo enxergar, cuido dessa ferida, limpo ela, lavo ela igual com sabonete e ela vai se tratando, cicatrizando, até que vai chegar o dia que não vai mais arder. Eu posso até olhar para a cicatriz, lembrar do que aquilo significa, mas não vai mais doer. Então, olhar para dentro de si é isso. É você aprender a cuidar de uma ferida que você tem dentro, sem medo. Quando a gente machuca, a gente joga rifocina ou água oxigenada, no primeiro dia arde com a molesta, não arde? Arde, e tem mulheres que não querem sentir esse primeiro ardor de uma ferida da alma. E aí elas vão fingindo que tá tudo bem. Aí cobra ali o machucado, não tem nada, não molha, aí vai piorando, vai piorando, vai piorando. Então olhar para dentro é isso, é passar essa primeira água oxigenada, vai arder a primeira vez, vai arder, depois vai ficando cada vez melhor. Olha o que ela fala. Significa você examinar atentamente sua própria vida no presente.
O que que faz você se sentir bem? O que que a torna desconfortável ou infeliz? Anote isso em listas. Vai prestando atenção. Também examine o seu passado, todas as boas e más lembranças, realizações, fracassos, às vezes em que foi magoada, em que magoou também. Examine tudo, anote tudo. Concentre-se em áreas particularmente difíceis. No seu caso, provavelmente pode ser sua vida amorosa. E aí ela fala: se o sexo for uma delas, escreva sua história sexual completa. Se os homens sempre foram um problema para você, comece pelos seus primeiros relacionamentos com eles. E novamente escreva uma história completa. Com seus pais, use a mesma técnica. Escreva desde o começo. Sim, você terá de escrever muito, mas isso é uma ferramenta de valor inestimável para ajudá-la a entender seu passado e começar a reconhecer os padrões e temas que se repetem em seus conflitos consigo mesma e os outros. E aí ela fala assim: ao iniciar esse processo, faça o trabalho mais completo que puder antes de parar. Essa é uma técnica que você desejará usar novamente depois, quando surgirem outras áreas problemáticas da sua vida. Talvez no início se concentre em relacionamentos. Mais tarde, em outro momento, pode desejar escrever sobre empregos, como se sentir em relação a algum deles antes de iniciar, enfim. Simplesmente deixe as lembranças, pensamentos e sentimentos fluírem. Não examine o texto procurando por padrões. Faça isso mais tarde. E aí ela fala: você vai ver que escrever bastante e se comprometer a dedicar a isso a energia, você terá de escrever bastante e se comprometer a dedicar a isso a energia e o tempo necessário. Aí é o que eu te falo. Quando a gente deixa de dirigir a vida do outro, vai sobrar tempo. O que você pode fazer com esse tempo? Escrever. Você está com uma vontade de mudar, de aconselhar, de brigar, de dar aquela lição de vida? Pega um papel, o caderno e vai escrever sobre você. E aí ela fala assim: talvez você não considere a escrita um meio de expressão fácil ou confortável, porém é a melhor técnica para esse exercício. Não se preocupe em escrever corretamente ou mesmo bem. Simplesmente escreva de modo que faça sentido para você. E aí, então aqui resumiu o exercício que você já está incumbida de fazer quando terminar essa live, pelo menos começar a fazer, porque é um exercício longo. Agora, Marcela, por que é importante eu enfrentar meus problemas e defeitos? Porque enquanto você não fizer isso, você vai culpar o outro pela sua própria infelicidade, mesmo sem perceber. Você vai falar assim: nossa, mas quando ele mudar, quando ele melhorar nisso, aí então a gente vai ter um relacionamento saudável. Ou quando eu encontrar um cara, sabe, que me trate assim, assado, aquilo outro, eu vou realmente viver aquilo tudo que eu não vivi até hoje. Isso, gente, é uma forma disfarçada que a gente usa para colocar a nossa felicidade e também a nossa infelicidade nos outros. Então a gente culpa e responsabiliza os outros. Então, quando você aprende a enfrentar os seus problemas, você aprende também que você é a sua própria fonte de felicidade. E isso é foda. Isso é fantástico. Ninguém, depois que você aprender isso, vai tirar mais de você essa lição. Você não vai ter medo quando você se depara com uma ferida e cuida dela e vê que sua vida melhora muito depois que você trata uma carência, trata uma rejeição, um abandono, uma vez que você foi traída. Quando você trata isso e aprende a viver muito bem depois disso, pode surgir o que for lá na frente. Vão ter novas feridas que você vai ter que tratar? Vão. Só que você não vai ter mais aquele medo. Você, na verdade, vai querer, deixa eu ver o que que é isso. Eu faço assim hoje. Eu não tenho medo de olhar para as minhas feridas. Eu me meto a cara em terapia, eu meto a cara em me colocar vulnerável, porque, na verdade, eu quero descobrir o problema, mas também a solução, porque eu sei que está em mim.
Então, quando a gente aprende a cuidar de uma feridinha aqui, a gente aprende também a cuidar da próxima, da outra, sabe? De um probleminha que vai surgir. A gente para de ter medo de olhar para si. Para de ter medo. Na verdade, a gente aprende a ter prazer nisso. Certo? Fez sentido? Meu amor, minha musa linda. Certo, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Deixa eu ver o que o pessoal do Face está falando aqui. Bom, primeiro erro, dirigir e controlar os outros. Segundo erro, não enfrentar seus próprios problemas e defeitos. Terceiro e último erro. Anota. Não ser egoísta. Não se priorizar. Quem que ensinou a gente nessa vida a ser egoísta? Ninguém. Na verdade, ser egoísta é visto como algo muito ruim, porque ser egoísta, pelo que ensinaram pra gente, implica automaticamente de eu fazer alguma coisa por mim que não faça tão bem assim para outra pessoa, deixar de lado a vontade, a opinião do outro, sabe? Perdão da palavra, mas é aquela coisa, eu cuido de mim, foda-se o resto, foda-se o mundo. Não, gente. Ser egoísta não é isso, no bom sentido, ainda mais para uma mulher que ama errado, minha filha. Ainda mais para você. Você tem que aprender que ser egoísta é o melhor presente que você pode se dar a partir de hoje. Porque egoísmo está diretamente ligado com amor próprio. Está diretamente ligado com se priorizar. Está diretamente ligado com você mudar a ideia de que amar é abrir mão de si mesma. Não, amar não é abrir mão de si mesma. Amar é você existir num relacionamento sendo exatamente quem você é. Só que para você existir nesse relacionamento sendo quem você precisa ter um egoísmo aí, um egoísmo bom. Você precisa se priorizar. E você precisa ser a prioridade zero na sua própria vida. E você nunca vai conseguir isso sem ser egoísta. E você quer um exemplo? Você tá lá com um horário para sua terapeuta ou para um grupo que você tem de mentoria, aí você tá conhecendo um cara novo, aí ele pega, te liga e te chama para sair bem na hora. Vocês não estão se vendo tanto, mas ele te liga e você tá meio encantado, envolvido, e aí ele te chama para sair e você dá um jeito de ir com ele. Você tenta remarcar para outro momento, né? Você tenta remarcar o horário da terapia ou desse encontro para uma outra hora. Ou então é o horário da sua academia, da sua aula de não sei o quê, do seu pedal e não sei o quê, e aí o outro pede para você não ir, te chama para fazer alguma coisa, você deixa de ir e vai fazer aquilo que ele quer. Você é super católica, adora ir na missa aos domingos, ama isso, mas ele não gosta, você vai deixando de ir por causa dele. Ele adora ir para aquele bar X, ficar até o final bebendo. Você odeia isso, mas você vai porque você é uma boa namorada e vai para cuidar dele, porque se você não estiver lá, meu Deus, o que é que ele vai fazer ali? Até que horas que ele vai ficar? Eu preciso ir para voltar dirigindo ou para não sei o que lá. Isso é não se priorizar. Isso é não ser egoísta. Então, como a autora fala aqui, nessa última parte, se priorizar é quando você é abençoada. Fernanda, Gislaine, Carolina, é quando você coloca seu bem-estar. Gente, é tão simples. Vamos praticar mais? Vamos ter disposição para praticar mais isso? É quando você coloca seu bem-estar, seus desejos, seu trabalho, sua diversão, seus planos e suas atividades em primeiro lugar, em vez de último. Antes, não depois das necessidades dos outros serem satisfeitas. Mesmo se você tem filhos pequenos, inclui em seu dia algumas atividades que visam apenas alimentar o seu ego. E sabe de uma coisa? Deve ter alguém aqui que tem filho também, né, gente? Eu quero te dizer uma coisa, para você que tem filho até. E você precisa ensinar para o seu filho
que o amor próprio é importante. E você só consegue ensinar para o seu filho amor próprio praticando e não falando. Você ensina para o seu filho a se cuidar, cuidando de você. Você ensina para o seu filho a se amar, amando você mesmo. Você ensina para o seu filho a ter um relacionamento bom e saudável, tendo esse tipo de relacionamento. Só que o que eu vejo muitas mulheres fazerem é: Deus me livre, meu filho viver isso que eu vivo, esse inferno. Deus me livre, minha filha arrumar um homem igual esse que eu tenho. Deus me livre, meu filho viver esse negócio aqui. Meu filho, ó, não faça, papai e a mamãe é assim, mas você não faça não, viu? Não sei o quê. Os filhos aprendem pelo exemplo. Então, pratique. Você ser egoísta, praticar amor próprio é um presente que você dá para os seus filhos. É um presente, porque antes de uma mulher, antes de uma mãe, antes de uma esposa, antes de uma amiga, antes de uma filha, existe uma mulher. Uma mulher que se ama, uma mulher que se enxerga. E eu vou te dizer mais, vou te dizer mais. Num relacionamento saudável, e fica com essa sacada aí, nunca mais tira ela da cabeça. Num relacionamento saudável, uma mulher que se prioriza, uma mulher que tem amor próprio, que se cuida, que não abre mão dos programas dela, do pedal, da igreja, do curso, das amigas, da família, de tudo aquilo que é importante para ela, o cara que está pronto para viver um relacionamento saudável, sabe como é que ele vai reagir a isso? Ele vai querer se incluir na sua vida, nesses seus programas. E mais do que isso, ele vai se sentir bem por te agradar. Então você faz dois bens ao mesmo tempo, porque você está fazendo bem para você mesmo e você está ensinando o cara como te tratar bem. E quando ele te trata bem, ele se sente bem. Quando ele te agrada, ele se agrada. Então anota essa sacada aí. Quando eu aprender a me priorizar, o homem que me agradar também vai se sentir agradado por isso. É assim que funciona. Homem quer, tudo que um homem quer é encontrar uma forma de fazer uma mulher feliz. Só que às vezes tá tudo errado na nossa cabeça, a gente faz tudo tão deturpado porque foi assim que nos ensinaram, que a gente se dedica muito, eles fazem muito pouco e a gente acha que vai chegar um momento que vai estar todo mundo feliz, que ele vai mudar finalmente, que é eu fazendo muito que um dia ele vai me valorizar. E não é. Você não tem que fazer muito por ele, você tem que fazer muito por você. Anotou? Eu não tenho que fazer muito por ele, eu preciso fazer muito por mim. Bom, e aí ela fala assim, é... que mais? Seus relacionamentos se tornam automaticamente mais saudáveis. Ninguém deve a você ser diferente do que é, porque você não é mais diferente do que é para ninguém. Você deixa as pessoas em sua vida livres para cuidar de si mesmas, sem se preocupar com você. Por exemplo, é provável que seus filhos tenham se sentido responsáveis por diminuir sua frustração e dor. Quando você cuida melhor de si mesma, você deixa eles livres para cuidarem melhor deles. Gente, agora você pode dizer sim ou não quando quiser. Cara, isso é muito maravilhoso. Isso é muito cabuloso. Isso é muito incrível. Quando eu aprendo a cuidar de mim, eu saio daquele lugar só de vítima, de não tem jeito e tudo, e eu aprendo a encontrar uma fonte de bem-estar, de felicidade. As pessoas ao meu redor ficam mais livres para viverem a vida delas. Por isso que tudo tende a melhorar ao meu redor e tende a ser mais saudável quando eu tenho um relacionamento mais saudável comigo mesmo. Gente, parar o seu erro, dirigir e controlar os outros. O que você deve fazer? Parar com isso. Direcionar toda a energia para a sua própria vida. Segundo, não enfrentar seus próprios problemas e defeitos. O que você deve fazer? Enfrentar os seus problemas e defeitos. Como? Cara, fuçando o seu passado de cabo a rabo, escrevendo sobre ele e só depois encontrando alguma semelhança ali. Mas comece por onde é mais problemático para você. Terceiro, seu maior erro, não ser egoísta, não se priorizar. O que você precisa fazer? Aprender a se priorizar. Em tudo. Trabalho, atividade, lazer, casa, em tudo. E eu diria para você que esses 3 acertos, se você focar pelo menos nesses 3 da partir da live de hoje,
você tende a ter com você mesma, principalmente, um relacionamento muito mais saudável. Muito mais saudável, tá? E agora, como prometido, eu vou responder perguntas. Eu tenho 10 minutos aqui e agora eu vou responder perguntas sobre o tema que eu falei aqui hoje, algum assunto que eu falei aqui hoje. Se alguém quiser Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, me fala. Eu tenho 10 minutinhos. Só é me chamar aqui também no. Como é que chama, gente? Me chamar aqui nessa carinha aqui. Vamos ver aqui. E se ele perguntar por que eu não falei nada sobre ele ter surtado, ter bebido demais, o que eu falo? A verdade. Você fala assim, não. Porque você não quis beber, você não escolheu. Porque eu entendo que isso faz parte do seu jeito. E eu tô aprendendo a respeitar o seu jeito de ser. É uma resposta boa. Porque você não dá margem para continuar, para, sabe, ficar neném, mimimi. O que vai acontecer, Karina, isso é muito natural, a autora até fala mais pra frente que eu não li, mas que as outras pessoas tendem a ficar resistentes, ficam irritadas com a sua mudança. E você vai precisar aprender a lidar com isso e continuar focada em você, sabe? Então os outros vão, tipo, sentir falta. Uai, cadê? Ela não vai falar nada? Ela não vai brigar? Ela não vai dar aquela lição de moral? Ela não vai me crucificar? Então não. E você pode virar pra ele, se ele falar, você não falou nada sobre eu ter surtado, bebido demais, você fala, olha, eu entendi, eu tô entendendo cada vez mais que isso faz parte do seu jeito de ser. E eu vou respeitar isso. Eu vou lidar com isso da forma como eu conseguir daqui pra frente. E eu entendi que tudo que eu fiz até hoje não estava me fazendo bem. Pronto. Pronto. Sabe? Então não dá muito pano pra manga, não. E foca mais em você. Meu Deus, mas o que ele vai pensar? O que ele vai... Dane-se. Dane-se. O foco é em você. Você não tá fazendo mal pra ninguém. Vamos lá. Depois explica como é esse musa. Jaque, o musa, eu vou dar só uma pincelada, mas o musa, as minhas alunas do método Rios, que é um método que eu desenvolvi para poder ensinar você a ter um relacionamento saudável em até 8 semanas, o musa, ele vem junto quem compra o método Rios, quem participa do método Rios, automaticamente ganha uma mentoria minha e é acompanhado de perto por mim. Então a gente tem encontros ao vivo, tá? Online, em grupo, aberto para interagir comigo, para me perguntar, para tirar dúvidas exatamente sobre os módulos do Método Rios. Então é uma forma que eu encontrei de poder apoiar e incentivar e te ajudar ainda mais. Então, Musa é isso, tá? É uma forma de acelerar seu resultado e te trazer mais aproveitamento de todo o curso. Vamos lá. Porque às vezes tem a sensação de que não tenho direito a ser prioridade? Que pergunta fantástica, Mel. Porque na verdade, isso eu vou te dar mais de um motivo. Culturalmente, a gente foi ensinada de que se priorizar é ruim, é errado, que a gente não tem esse direito, sabe? Não só por sermos mulher, tá? Também por sermos mulher, mas de que a mulher tem que cuidar mesmo, a mulher tem que fazer mesmo, tem que compreender mesmo, sabe? É aquela coisa, faz mais um pouquinho, vai que você dá conta. Vai, é aquela coisa, vai indo, vai indo, que nesse vai indo cuidando, fazendo, entendendo, sabe? Buscando ali, fazendo aqui, a gente automaticamente foi entendendo que não se priorizar era melhor. Então, às vezes, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de, mas será que é para tanto? Tipo, a mulher chegou cansada, muito cansada em casa do trabalho e tem uma louça lá, o jantar para fazer e ela não tá com a mínima, não é nem vontade, mas é disposição, é energia mesmo para fazer. E aí ela começa a justificar para o marido, ai, hoje eu trabalhei tanto, eu tô tão cansada, fui levar as crianças não sei aonde, peguei o cachorro não sei aonde, tal e tal. Será que você poderia fazer
tal e tal coisa. Ou seja, a mulher já vai pedindo ajuda, justificando como se ela realmente nem merecesse o quê? Ficar sozinha e descansar. Então, essa mesma mulher poderia simplesmente chegar em casa e falar: olha, eu estou extremamente cansada agora, sem condições nenhuma de cozinhar ou de fazer o jantar, e tudo que eu preciso agora é ficar um pouco sozinha e descansar. Por que essa mulher não fala isso? Entendeu? Dessa forma. Então, é a nossa visão, como não só como um indivíduo, como a Marcela, mas também em geral, sabe? Como mulher em si, que tem que começar a mudar também. De que eu mereço ter voz. Para mim, não é para os outros, mas é para mim, porque isso é um sentimento nosso. Isso é uma culpa que a gente sente com a gente mesma. Do tipo, será que eu não tô querendo demais, gente? É mais do que meu dever. É mais do que minha obrigação fazer isso, né? Porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque se eu não cozinhar, ninguém cozinha. Porque se eu não marcar isso, ninguém marca. E nisso, sem perceber, a gente vai atropelando, se atropelando. Então, a gente tem o direito de ser prioridade. E esse direito, a gente que tem que se sentir merecedora dele, tá? É a gente. A gente. Não é gritar na cara dos outros, não é ficar gritando pra ele, dizendo, mas eu não tô cansada disso, daquilo, aquilo outro e tal. Não. É a gente que tem que ter essa paz de se cuidar, de se abraçar, de ter os nossos momentos de ócio. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas era a expressão que minha avó, até minha mãe falava. Ficar de cu pra cima, entendeu? Sem culpa, sem culpa, tá? Sem culpa. E sentindo que isso aqui é um ato de amor por mim. É isso que você tem que começar a falar pra você. Isso é um ato de amor por mim. Isso é um ato de amor por mim. Ai, ai. Pri, Graciele, Pri. Olha, minha opinião, é uma ameaça para os homens imaturos. É uma ameaça para os homens inseguros. É uma ameaça para os homens desconfiados. É uma ameaça para os homens que não confiam no próprio taco, tá? Então, quando a mulher aprende a se priorizar com amor, sem precisar se necessariamente afrontar o outro, ela simplesmente fala: ah, agora eu não posso, eu tenho tal coisa para fazer, né? E aí você propõe que tal a gente ir tal horário, sabe? O cara mais maduro, no fundo, ele vai valorizar isso, tá? Agora tem mulheres que são que vai pro outro extremo, do tipo, foda-se, eu vou viver minha vida, quem quiser que me acompanhe. E aí tem esse se priorizar de uma forma agressiva. Fulana, vamos sair para tal lugar e você já tinha outra coisa marcada. Você fala, ixi, não posso não, viu? Não vai dar não, viu? Foi mal e tal. Sem carinho, sem conexão nenhuma. Quando na verdade você poderia virar e dizer assim, olha, fulano, poxa vida, queria muito te ver. Mas realmente eu já tinha combinado com uma amiga de ir para tal lugar. Será que a gente não poderia se ver tal horário? Então é aquela mulher que tem um equilíbrio. Ela não deixa também de expressar o sentimento dela, de gostaria muito de te ver. Poxa, que ideia legal. Mas agora não dá, sabe? Então é um equilíbrio entre ter sentimentos e ser sincera, mas ao mesmo tempo me colocar em primeiro lugar, tá? Então, cuidado, porque esses homens que se sentem muito ameaçados com mulheres que se priorizam, é esse tipo de homem que eu falei. Então, a gente não deve esperar ser colocada como prioridade na vida de quem nos relacionamos? Não entendi direito essa pergunta, Nani. Mas você deve esperar ser prioridade primeiro na sua própria vida. E é óbvio que a mulher ela quer se sentir valorizada, única, amada, respeitada, enxergada, priorizada até pelo cara que ela tá. Afinal, a gente quer se envolver com uma pessoa para essa pessoa fazer planos com a gente, chamar a gente para sair, né, apresentar a gente para a família, priorizar e marcar alguma coisa com a gente. Então, de certa forma, a gente quer ser importante na vida do outro. Só que eu diria assim, se a gente ficar esperando ser a prioridade na vida de alguém e não ser na nossa própria vida, a gente nunca vai ser prioridade na vida de ninguém.
Porque sabe o que a gente vai ser? Um tanque furado. O tanque furado de assim, me dá atenção, me dá amor, você não tá me olhando, você não tá ficando tempo comigo, você não tá saindo comigo, você só fica com seus amigos, você não dá atenção pra mim, você não faz aquilo. Aquela mulher que fica assim, sabe? E nada do que o outro faça preenche o nosso tanque porque ele tá furado. Por que ele tá furado? Porque eu não tô sabendo encher. Então eu diria assim, é difícil a gente não esperar ter zero de expectativa, né? Em ser prioridade na vida do outro, mas eu diria, foca em ser prioridade na sua vida, que consequentemente você só vai atrair parceiros ou parceiras que te priorizem. Não tem outro caminho. Ninguém valoriza aquela pessoa que não se valoriza. Ninguém valoriza, tá? Então, é o que é. Vamos ver outro aqui. Eu sempre anulo e vivo a vida dele, meu mundo gira em torno dele. Acho que se não for assim, vou perdê-lo. Pois é. Isso é uma ilusão que a gente cria. Isso é uma dependência emocional. Eu fiz até uma live falando sobre isso. E na dependência emocional, a gente está escondendo a insegurança e a baixa autoestima. Então, a dependência emocional é uma falsa forma da gente ter controle das coisas, né? Então, a gente faz pelo outro, dedica para o outro, fica com o outro, e sabe? Então, no fundo, no fundo, no fundo, tem uma mega insegurança aí por trás. Então, a sugestão que eu dou é: comece a mudar essa visão e comece a dizer para si mesma que é, eu vou ter o amor dele quando eu aprender a me amar, tá? Então, o amor real. O amor real. Porque o amor, gente, o amor não é viver em função da vida do outro se anular. Não, o amor é quando duas pessoas podem coexistir. Isso é amor. O resto é carência, dependência, apego e tal. Então comece a mudar, Kenny, a sua visão sobre o amor. Que seja escrevendo essas afirmações sobre isso. Gente, meu tempo acabou. Falta um minutinho. Mas eu consegui responder bastante perguntas, tá bom? Então, amanhã a gente se vê aqui às 16 horas na nossa última live dessa semana. E eu espero vocês com todo carinho, com todo amor aqui de novo. A gente também faz um bate-bola de perguntas aqui. E até amanhã, então. E para vocês me perguntaram sobre o método Rios aqui e tudo, eu venho aqui falar amanhã com mais calma para vocês, tá bom? E se inscrevam na semana, porque lá vai ter muito mais detalhes sobre tudo o que eu falo aqui, tá? Sobre método Rios também. Vocês vão entender que as aulas, na verdade, é uma amostra do método Rios, tá bom? Então se inscrevam e não percam. Beijo, até amanhã, amo vocês, bora evoluir e bora se tornar uma mulher que sabe amar. Quem sabe um dia todas vocês serão minhas musas, né? Com o maior prazer. Beijo, meus amores. Tchau. Bom, deixa eu ver se teve perguntas aqui, gente, no. Ai, ai. Vamos ver. Ai. Pessoal, deixa eu ver aqui. A Bruna tá por aí? Que ela fez uma pergunta aqui no YouTube. Tá por aí ainda? Eu vou só salvar o vídeo aqui. Pronto. Deixa eu tirar daqui, gente, essa nhaca. Vou só responder essa pergunta da Bruna e vou partir. Qual o limite do egoísmo? Homens são egoístas em exagero ou estão certos em ser? E nós que não entendemos mesmo. Não, eu acho que a gente não tem que colocar ninguém num pacote de que homens são egoístas e as mulheres não são egoístas. Eu acho simplesmente que as mulheres, pelo instinto de cuidar, de, de compreender e tudo, a gente, de certa forma, abre mais mão das nossas vontades do que talvez os homens. Mas eu não chamaria os homens de egoísta, né? Então, eu acredito que realmente, para um relacionamento saudável existir, ele não existe com duas pessoas egoístas, no mau sentido, né? Uma pessoa ali narcisista que só olha para si, para o próprio umbigo. Não. Ele coexiste com duas pessoas que sabem se cuidar e por isso cuidam bem um do outro, tá?
Então, eu não gosto muito de colocar no pacote que homem é isso e mulher é aquilo. Não, tá? Eu trago essa visão mais geral sobre a mulher não se priorizar, porque culturalmente, quando a gente é ensinada muito a cuidar do outro, automaticamente e sem perceber, a gente vai se deixando de lado. Então precisa haver um resgate disso, do que a gente gosta, do que é importante para mim, do que me faz bem, do que me faz mal, para então eu poder viver um relacionamento equilibrado. É uma questão de egoísmo e altruísmo. Sim, e egoísmo, gente, eu falo egoísmo é porque é uma palavra impactante, que a mulher que ama errado, ela nem quer essa palavra. Nossa, egoísta, que egoísta, ele é egoísta, eu não quero ser egoísta, mas eu não sou uma pessoa egoísta. E ela vai cada vez mais vendo o egoísmo em si e se distanciando da ideia de que se valorizar e se priorizar. Então, então é isso, gente. É ter uma nova visão sobre ser egoísta, no bom sentido, e aprender a se amar e se valorizar. Tá bom, meus amores? Vou indo nessa. Beijo pra vocês. A live vai ficar salva por 24 horas no canal do Telegram. Então corre lá e assiste se quiser assistir de novo. Manda o link para uma amiga sua, se você acredita que vai ser importante para ela assistir. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo!